Olá, como estão vocês? Tudo bom? Esperando há muito tempo? Gostam de um caso, não é? Eu vou contar. Em um bairro tranquilo da cidade de Houston, nos Estados Unidos, Jim Corral parecia ser uma boa pessoa, assim como qualquer um que morava nas redondezas. Todos sabiam que ele passava muito tempo do seu dia na fábrica de doces da sua mãe e que ele costumava se dar muito bem com a criançada do bairro. Ele aparentava ser tão gente boa, mas tão gente boa, que frequentemente dava doces para as crianças. O que lhe rendeu o apelido de Candyman. O que ninguém imaginava era que por trás daquele homem aparentemente comum dos anos 70, havia um terrível criminoso, disposto a matar por prazer. Na verdade, ele era um assassino em série, e esse fato só veio à tona depois da morte dele. E ao contrário de muitos serial killers que tiveram problemas de abusos ou coisas do tipo durante a infância, é difícil encontrar algum momento da vida de Jim que o influenciou a se tornar um terrível assassino. Os pais até tiveram um relacionamento complicado, mas nada que pudesse afetá-lo. Apesar desses problemas no casamento deles, não havia nada demais, como agressões ou coisas do tipo. Na verdade, eles apenas discutiam muito. O pai tinha a fama de ser um homem rigoroso, mas isso não significava que ele punia ou castigava o filho de forma violenta. Ao menos de acordo com os padrões da década de 1940. Dean nasceu em 1939. Os pais se divorciaram pela primeira vez em 1946, mas logo depois se reconciliaram e se casaram novamente. Mas depois do segundo divórcio, Jim e a mãe foram morar lá em Vidor, no Texas. Na escola, o menino era um aluno que estava na média, nada muito inteligente, não. Bom, não tirava notas altas, mas também não ficava de recuperação. Durante a adolescência, ele namorou garotas da escola e das vizinhanças. Mas a grande pergunta: como foi que uma pessoa completamente normal se tornou um assassino em série? Me responde isso. Dizem que sua sede para matar crianças e jovens surgiu na confeitaria da sua mãe. Na metade da década de 1950, a mãe e o padrasto de Jim abriram uma empresa de doces na garagem da casa da família. O rapaz teve um papel crucial na empresa desde o começo. Enquanto o padrasto vendia os doces e a mãe administrava o negócio, Jim e o irmão mais novo operavam as máquinas que produziam esses alimentos. Quando a mãe se divorciou do segundo marido, Jim já havia passado alguns anos trabalhando na fábrica. Em certo momento da vida, ele foi morar com a avó, que tinha ficado viúva. Depois ele voltou para o Texas para ajudar a mãe em um novo empreendimento da família. A Corral Candy Company abriu as portas em um bairro tranquilo da cidade de Houston. Jim era o vice-presidente da companhia e o irmão mais novo era o secretário tesoureiro. E durante longos anos, Jim trabalhou na empresa da família. Mas havia algo na fábrica de doces que despertava um sentimento terrível nesse jovem. Ele se interessava por garotos, na maioria das vezes menores de idade. E as evidências desse interesse foram aparecendo conforme os anos foram se passando. Em certo momento, um adolescente que trabalhava na fábrica disse à mãe de Jim que ele estava o assediando. Mas sem nem questionar o filho, a mãe de Jim simplesmente demitiu o autor da denúncia.
Enquanto isso, a fábrica da família atraía a atenção de muitos jovens, tanto os funcionários quanto clientes. Entre os garotos que trabalhavam lá, muitos eram problemáticos e procuravam emprego para tentar arrumar algum dinheiro. E Jim rapidamente estreitou os laços com alguns deles. No fundo da empresa havia uma sala com uma mesa de sinuca que Jim e os rapazes da região usavam para passar o tempo. Uma das crianças que frequentava o local era David Brooks, de 12 anos, que, como muitos, conheceu nosso personagem principal por causa dos doces e do lugar legal onde a moçada se divertia. Por cerca de 2 anos, a amizade entre os dois ficou muito intensa. Quando Brooks completou 14 anos, Jim já abusava sexualmente dele, comprando seu silêncio com presentes, doces e dinheiro. Foi só em setembro de 1970 que Jim cometeu o primeiro assassinato. A essa altura, a mãe dele já havia se divorciado do terceiro marido e se mudado para o Colorado. Jim continuou em Houston, depois de arrumar um emprego como eletricista e, posteriormente, morou em diversos apartamentos da cidade. A sua primeira vítima, eu acho que foi um garoto, não foi ele sim, um garoto chamado Jeffrey Cooney, de 18 anos. Meses depois, Jim sequestrou mais 2 adolescentes e os amarrou em sua casa. Durante certo tempo, ele abusou dos meninos. Um dia, Brooks descobriu que havia 2 jovens desconhecidos na casa de Jim, que explicou ao amigo que eles faziam parte de uma rede de pornografia gay e que estavam indo para Califórnia. Tempos depois, o Candyman acabou confessando a Brooks que tinha matado aqueles 2 jovens. Só que, para comprar o silêncio de Brooks mais uma vez, o criminoso deu a ele um carro. Também ofereceu $200 por cada menino sequestrado e levado à casa de Jim. Brooks acabou concordando. Uma das vítimas raptadas se chamava Elmer Wayne Henley, mas por algum motivo Jim decidiu não matá-lo. Em vez disso, chamou Henley para participar do seu esquema, assim como fez com Brooks, contando a história sobre a tal rede de pornografia gay, antes de oferecer dinheiro para encontrar mais jovens. Uma das vítimas do grupo de assassinos, Mark Scott, tinha 17 anos quando desapareceu no dia 20 de abril de 1972. Seus pais ficaram desesperados. Um dia, eles receberam um cartão postal do filho, dizendo que havia encontrado um emprego em Austin e que tudo estava bem. Os pais do garoto não acreditaram na história, já que não conseguiam pensar por que o filho faria isso e sabiam que algo de muito estranho estava acontecendo. O engraçado é que no Texas, durante a década de 1970, não era ilegal uma criança fugir de casa. Então não havia muito o que a polícia pudesse fazer. Para tentar disfarçar os crimes, antes de matar os rapazes, Jim costumava pedir a eles que escrevessem cartões postais para a família, dizendo que estava tudo bem, pois assim teria menos chance da polícia procurá-los. O esquema dos assassinos durou cerca de 3 anos, contabilizando um total de 28 ocorrências. As vítimas eram amarradas em uma espécie de tábua de tortura de madeira e eram abusadas, tanto por Jim quanto por seus 2 comparsas. Depois da violência sexual, eram estranguladas até a morte ou baleadas. Ou seja, cada adolescente levado até a casa de Jim sofreu agressões sexuais e depois foi brutalmente assassinado com participação ativa de Brooks e Henley. Mas um dia, houve um desentendimento entre Henley e Jim. Na ocasião, Henley levou um casal de amigos para a casa do chefão do esquema, chamados Tim Cowley e Rhonda Williams. Porém, depois de chegarem no local,
Henley disse que tinha os levado apenas para tomar uns drinks e que não pretendia matá-los. Só que Jim ficou furioso e, depois de amarrar Carey e Williams, também amarrou Henley, dizendo que ia tirar a vida do companheiro de crimes. Ele foi levado para a cozinha e Jim começou a dizer o quanto estava enfurecido por ter levado uma garota para sua casa. Nesse momento, Henley implorou por sua vida, dizendo a Jim para matar apenas o casal. O homem então confiou em seu comparsa, o desamarrou e levou Carey e Williams para serem amarrados na tábua de tortura. Williams, que sobreviveu ao sequestro, mas só falou publicamente sobre o caso em 2013, disse que o comportamento de Jim deixou Henley claramente abalado. E quando teve a chance de pegar a arma de Jim, Henley olhou para ele e falou que não podia deixá-lo continuar matando pessoas. Ele puxou o gatilho contra esse monstro 6 vezes, tirando a vida do famoso serial killer chamado Candyman. Após o ocorrido, Henley ligou para a polícia e confessou o assassinato. Além disso, ele e Brooks declararam estar envolvidos nos crimes e se ofereceram para dizer onde estavam os restos mortais dos jovens, apesar de, posteriormente, Brooks ter recuado e negado a participação nas mortes. Em pouco mais de uma semana, as autoridades de Houston encontraram 17 corpos em um galpão que era usado como garagem de barcos. Depois, mais 10 cadáveres foram localizados em um bosque da cidade. O último só foi achado anos depois, em 1983. Apesar de ter encontrado todos os 28 corpos das vítimas, a polícia disse que não havia como dizer se Jim tinha matado alguém sem que Henley e Brooks soubessem. Por fim, Henley foi condenado por 6 assassinatos e as 6 sentenças de prisão perpétua. Brooks foi responsabilizado por um homicídio, recebendo também uma pena de prisão perpétua. Enquanto Henley continua preso, Brooks morreu na cadeia no ano passado, vítima de Covid-19. Quanto a Jim, pouco se sabe sobre ele, e a maior parte da sua vida permanece um grande mistério. Uma coisa podemos concluir com essa história: nunca aceite doce de estranhos. Eu me despeço por aqui. Um abraço e até o próximo caso.